Muito bem, queridos. Então, na primeira parte da nossa reunião essa que nós começamos com a oração da pastora Valdete, amém? Agradecendo ao Senhor, invocando o nome dele. Como vocês sabem, a reunião do Corpo de Obreiros sempre se inicia na primeira parte com a parte administrativa. E eu entendo que é muito importante todos participarem da reunião, todos quantos forem possível, né, participem da reunião, e eu gravo a reunião para aquelas exceções, né, para aqueles que não puderam estar por uma razão ou outra, mas é importante que todos assistam também à reunião. Se você é líder de célula, se você é líder na sua célula ou co-líder, e tem outros obreiros na tua célula e por alguma razão eles não estão presentes aqui na reunião, né? Eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês, de incentivar os seus discípulos a assistirem, ok? E se você é discípulo e o teu líder te liberou para estar aqui, né? Por alguma razão também, ele teve que continuar, porque você sabe que a reunião ministerial, ela tem prevalência sobre a célula. Até porque nós fazemos a reunião ministerial uma vez a cada 40, 50 dias. Né? Então, é quase uma vez a cada 2 meses. Então, ela prevalece porque são os ministros da igreja que estão sendo convocados. Ok? Mas, como eu estava falando, se alguém não pôde estar, por favor, você incentive, né? E se você é líder, verifique se o seu discípulo assistiu. Por que essa insistência da minha parte? Porque é fato que quando nós falamos a mesma língua, nós avançamos mais rápido. E vocês sabem, a gente lê lá em Gênesis, se eu não me engano é capítulo 11, se não for o 11 é o 10, né? Que fala da Torre de Babel, e Deus se refere aos humanos, dizendo assim, que eles estavam falando a mesma língua, né? E que eles falando a mesma língua, quem poderia detê-los? Então o Senhor, ele confunde a língua da humanidade lá em Gênesis, para que cada humano, em cada região, fale uma língua diferente. Hoje, cada país tem a sua própria linguagem, sua própria língua, né? Mas quando a gente está dentro do reino, né? Nós estamos dentro do reino de Deus, é importante nós falarmos a mesma língua e a mesma linguagem dentro do reino de Deus. E vocês vão observar que, depois que nós conseguimos condensar a reunião de corpo de obreiros para muitas pessoas, né? Porque quem é das antigas, né? Lembra que ia tipo 10 pessoas, quando estava lotada a reunião de obreiros, tinha 12, né? E assim, o Senhor sempre falou para a gente não cuidar de números, né? Mas hoje, Deus nos presenteou com essa ferramenta, né? É um saldo que eu posso dizer assim, algo que é importante que a gente aprendeu durante a pandemia. Eu nem sabia que existia essa ferramenta, que dava para fazer reunião desse jeito, né? Então eu glorifico a Deus que no meio de um momento tão triste que é a pandemia, algumas ferramentas tão positivas surgiram e hoje você pode acompanhar a reunião da tua casa. Hoje você pode acompanhar a reunião do seu trabalho. Hoje a gente pode depois assistir de novo a reunião e fica lá no YouTube como se fosse uma biblioteca, né? Um arquivo daquilo que nós falamos, que eu acho que isso também é muito importante. Que palavra a gente esquece. Então, como é que é mesmo? Volta lá, assiste de novo, não tem problema. Tira a teima, né? Tira a dúvida lá no YouTube, ok? Bom, então, posto isso, né, eu pedi essa gentileza para todos, para incentivarem os seus colegas ministros a assistirem à reunião. Eu quero começar falando do primeiro assunto da reunião dessa noite, e nós vamos falar a respeito de pontualidade dentro do corpo de obreiros.
Amém? A pontualidade é algo muito desejável em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Na área ministerial não é diferente, né? E quando a gente fala de pontualidade, evidentemente a gente lembra do contrário, né, de pontualidade, que é atraso. Quem é pontual e pronto. Mas quem está atrasado pode estar atrasado por pelo menos 3 motivos, né? E eu queria falar um pouquinho desses 3 motivos voltados para o corpo de obreiros, né? Então, o primeiro motivo de um atraso pode ser um imprevisto. Você tomou todas as precauções necessárias, se programou, usou de disciplina, mas entrou algo na agenda inesperadamente e provocou um atraso, ok? Esse tipo de atraso, a gente sabe que ele não é frequente. Por quê? Porque imprevisto não se chama imprevisto à toa, né? É de vez em quando. Quando a pessoa toda vez chega atrasada e toda vez alega ter um imprevisto, tem alguma coisa errada, né? Porque pode ser que a pessoa não esteja tomando as devidas precauções para organizar a saída, o horário, as roupas, né, que a gente usa para estar na igreja, né? Nós, mulheres, a gente se maqueia, arruma o cabelo para ir para a igreja. Então, tem que ser feito antes, não dá para fazer em cima da hora, né? Então, imprevisto é uma coisa. Deixar tudo para a última hora é outra coisa. E como é que se chama essa outra coisa, né? Essa outra coisa, um outro motivo de atraso se chama desleixo, né? A falta de preocupação. A pessoa não consegue organizar, não consegue ter disciplina para fazer tudo o que precisa ser feito na hora em que precisa ser feito. Nós sabemos que estamos numa grande metrópole, que em São Paulo há muito trânsito, mesmo com a pandemia, hoje em dia o trânsito está igualzinho era antigamente, né? Então não dá para a gente contar com o sobrenatural na hora do trânsito, porque o trânsito é natural de uma grande metrópole, né? É sim, Deus opera milagre, né? Mas também é necessário que a gente retire a pedra. Então, o retirar a pedra é a gente organizar quantos minutos são necessários para a gente sair da nossa casa a fim de chegar no horário na igreja, ok? A última, né, razão para uma pessoa se atrasar, né, que eu vou falar aqui, existem muitas, mas eu escolhi essas 3, né, o imprevisto, o desleixo, e a última razão é a falta de esperança. Né? A pessoa fala assim, ninguém chega na hora mesmo, então eu vou chegar atrasado também. A pessoa até tem condição de chegar na hora, mas eu vou chegar e vou ser a primeira, né? Então eu vou chegar atrasado também. Não tenho esperança que os meus irmãos cheguem na hora. A gente não deve fazer assim, porque senão a gente entra num ciclo vicioso, ou num círculo, né? Vicioso, porque aí eu não chego na hora, porque o meu irmão não chega na hora e todo mundo chega atrasado e a gente nunca resolve isso. Então, é uma ação individual. Todos nós devemos ter consciência de que estamos honrando ao nosso Deus quando chegamos no horário, ok? E como somos ministros, nós sabemos que tem um momento que nós devemos estar na igreja antes do culto. O obreiro, ele não pode chegar na hora do culto. Você pode chegar na hora do culto quando você não vai para trabalhar, né? Aquele dia que você vai para receber, você chega na hora do culto. Mas quando nós vamos como ministro, nós devemos chegar antes, ok? E vocês sabem disso, os líderes do corpo de obreiros, tanto da manhã quanto da noite, sempre falam isso, né? O tempo que é necessário, que é desejável que a pessoa chegue, e como é que a pessoa deve chegar, chega mais cedo, já procura o líder, já procura um colega, se apresenta, porque ninguém tem bola de cristal, às vezes o teu líder está lá na sala pastoral, está lá na sala dos apóstolos, está lá na cozinha, está, sei lá em cima e não viu que você chegou. E ele está esperando você chegar para te passar alguma instrução,
E eu sempre falo isso, também é uma questão de educação, né? Quando a gente chega, a gente tem que se apresentar. Não pode chegar e ficar escondido e só aparecer na hora. A gente tem que pôr a timidez para o canto e ir lá falar com o nosso líder para ver o que ele está esperando de nós, ok? Com relação ao atraso, eu creio que não precisa falar muita coisa, né? Eu elenquei aqui algumas características, se eu não me engano, eu elenquei 4 características do que o atraso transmite, não é? Na vida da gente. Eu não estou falando do corpo de obreiros, porque a gente é ministro, mas você também é empresário, você também é funcionário, você também é chefe, você também tem outras atividades extra-igreja, né? Então, a primeira coisa, né, que o atraso denuncia é que a gente mentiu, porque a gente falou que ia chegar num certo horário e não chegou. Então, não é legal a gente estar envolvido com mentira. É sutil isso. Parece que o atraso é uma coisa tão inocente, né? Mas não é. O inimigo da nossa alma, a gente sabe, o pai da mentira, ele se alegra com o atraso, Deus não. Né? Então, um ponto negativo do atraso principal é porque o atraso é uma mentira. O segundo ponto negativo é que o atraso é um roubo. É um roubo da programação e é um roubo de honra daquele que chegou na hora, né? Que a pessoa chegou na hora e ficou lá esperando, esperando. Então, nós não queremos ser agentes desse tipo de situação, né? Então, é muito importante não só nós termos consciência disso, como eu estou vendo aqui muitos anotar para ensinar seus discípulos, né? Porque nós, como obreiros antigos, né, todos nós aqui, alguns são bem, têm bastante experiência, são bem experientes, outros estão chegando agora, outros é a primeira reunião, mas no futuro a gente vai ensinar alguém, né? Então é bom informar isso também, que o atraso é um roubo de honra, é um roubo de programação, é um roubo para aquela pessoa que chegou na hora, né? Tá promovendo uma desonra na vida daquela pessoa. O terceiro ponto negativo do atraso é o mau testemunho. E é engraçado, eu acho que vocês, como cristãos, há muito tempo, já devem ter vivido essa experiência. Eu, uma vez, fui em um casamento e, gente, eu fiz uma bagunça aqui em casa para chegar na hora no casamento, né? E assim, eu fui estressadíssima para o casamento, porque aqui na minha casa o pessoal atrasou alguns minutos. Ah, que absurdo, a gente chegar atrasado, então eu fui tensa. E aí, quando a gente chegou, a gente sentou logo na primeira cadeira, o casamento era às 8, a gente chegou umas 8h20, chegamos 20 minutos atrasados. Mas não tinha ninguém na igreja. E o casamento começou mesmo 10h30 da noite. E a pessoa, logo após o casamento, tinha um buffet, né? Os noivos iam receber, era um lugar muito bonito. E eu ouvi, eu não sei se era a administradora do buffet falando assim, é casamento de crente, crente atrasa mesmo, né? Então não é bom a gente dar esse tipo de testemunho, né? É bom que a gente dê o testemunho de que a gente é pontual, é bom que a gente dê o testemunho de que você pode contar comigo, que se eu disser que eu vou chegar às 3, eu chego às 3 mesmo. Se eu disser que eu vou chegar às 2h30, eu chego às 2h30 mesmo. Se eu disser que o culto é às 6, é às 6 mesmo que começa, é às 9 mesmo que começa, né? A gente não pode dar mau testemunho como cristão, né? E o atraso, infelizmente, faz a gente dar mau testemunho. E por último, né, eu coloquei aqui que o atraso ele provoca uma distorção, uma inversão de valores. Porque às vezes, você já deve ter visto isso, a gente atrasa tudo, porque ninguém chegou, ou poucos chegaram. Então, ao invés de honrar aqueles que chegaram na hora, a gente acabou honrando quem chegou atrasado. E isso é uma tremenda de uma inversão de valores. E a Bíblia fala, né? Agora eu não me lembro agora o texto, eu acho que é em Miqueias, né? Que fala que
é pesado isso, né? Fala, maldito aquele que diz que o amargo é doce, o doce é amargo, né? Maldito aquele que inverte os valores, que diz que o bom é ruim, o ruim é bom. E a gente não quer estar debaixo de um versículo desse, de uma palavra dessa, que é a palavra de Deus. Então, nós devemos primar por sermos organizados e pontuais em todas as áreas da nossa vida. Amém? Um pouquinho de disciplina já bota a gente na agenda, já coloca a gente no horário, já coloca a gente com o relógio certinho. Amém? Bom, esse foi o assunto a respeito da pontualidade. Eu falei disso porque tem gente se atrasando? Não, mas porque é muito importante nós sabermos disso e é muito importante nós ensinarmos os demais. É muito importante nós ensinarmos nas nossas células que o cristão ele precisa chegar no culto na hora. Quantas vezes a gente começa o culto de domingo de manhã, 9 horas da manhã, tem só os obreiros e os ministros. Dali a pouco é que vai chegar a gente. Você sabe muito bem que aquela gente que está chegando muitas vezes é teu discípulo. Então, é um bom assunto para a gente colocar na célula, para aplicar tipo uma vacina, né? Eu falo na minha célula que é uma vacina, que a gente aplica na ovelha, para a ovelha não ficar doente, né? Doente com aquela mania de chegar atrasada, né? Então, agora o próximo assunto que a gente vai tratar é uma lembrança de algo que eu falo sempre aqui nas reuniões, né? É a questão de usar o celular na hora do culto e na hora da palavra. Você está autorizado a tirar foto e a postar em redes sociais, isso não é indesejável, ok? Muito ao contrário, a igreja incentiva que você faça propaganda do culto, né? Que você coloque no seu status, que você grave um pequeno vídeo e coloque lá no seu status, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar o tempo todo fazendo isso, né? Salvo se você fizer parte do Ministério de Divulgação, esqueci, que é o Ministério de Marketing da igreja, né? E Mídia. de mídia, Mídias sociais. isso mesmo, de mídias sociais. Então, se você faz parte desse ministério, é um serviço seu filmar e gravar e fotografar. Mas nós que não fazemos parte, podemos também filmar, gravar e fotografar. Só que a gente não está ali só para isso. Então, a gente grava, tira foto e posta, em seguida a gente volta para o nosso posto, que é como obreiro, que é como intercessor. Amém? Falamos também na reunião passada a questão das posições, né, que os líderes posicionam de acordo com a necessidade, quem vai ficar perto da porta, quem vai ficar perto do altar, quem vai ficar lá no fundo da igreja, quem vai ficar no meio da igreja. Isso tudo é uma escolha estratégica, dependendo do culto que está acontecendo. Então, pelo amor de Deus, ele não é implicância, é uma estratégia que nós temos com os líderes com relação aos cultos. O líder está te chamando para ficar nessa posição porque ele entende que você é imprescindível ali, ok? Então, se o teu líder pediu, né, com gentileza, para você ficar no meio da igreja, ou no fundo da igreja, ou lá na frente, você, por favor, acate esse pedido, aceite esse pedido como uma honra, porque você é importante ali naquela posição. O segundo assunto que eu quero falar é sobre a circulação durante a palavra. É muito importante que nós não causemos dispersão. A gente sabe que o inimigo da nossa alma quer causar dispersão durante o culto. É gente que resolve ir no banheiro, é gente que resolve beber água, o pastor está pregando, o apóstolo está pregando, a pessoa parece que não bebe água há 8 meses e toda hora fica levantando para beber água. A gente não pode participar disso. Amém? Então, nós devemos estar no nosso posto. Já falei que se você sentir cansaço, pode sentar, não tem problema, senta meio nas cadeiras assim da ponta, para que se você precisar se levantar rapidamente, não cause um transtorno, né? Nós, obreiros, devemos ser muito discretos.
Nós não podemos chamar atenção de maneira nenhuma, nem para coisa boa, nem para coisa ruim, né? Então, durante o culto não é hora de circular. Quando começa o louvor, já começou o culto. Quando começa a oração, já começou o culto. Então, aquela oração que nós fazemos antes de entrar no serviço, ela tem que ser feita antes da abertura do culto, porque senão chama muita atenção, aquele exército de obreiros entrando assim, é muito bonito, mas desvia a atenção daqueles que já estão participando do culto, ok? Um outro assunto é com relação ao nosso comportamento dentro do grupo de WhatsApp de ministério, ok? Nós somos ministros, obreiros, então, ninguém está fazendo isso, ok? Mas eu quero só refrescar a memória que não é bom que a gente coloque mensagens que não têm propósito lá no corpo de obreiros, no WhatsApp, e nem banner, sabe aquele banner da xicrinha, do bom dia, boa tarde, boa noite? Não é bom. Por que não é bom? Porque já temos muito assunto. A nossa igreja é uma igreja muito dinâmica, né? E a gente tem a palavra das 5 da manhã, que é postada lá no Corpo de Obreiros. Os cultos de domingo, os banners, as redes. Tem rede de tudo que você possa imaginar. Às vezes tem 2 redes na mesma semana, 3, né? Ontem teve rede de líderes, hoje teve rede de teams, né? Então, tem o culto, tem as redes, tem os cultos da tarde, e a gente vai colocando tudo lá no Corpo de Obreiros, que são as informações da igreja. São informações importantes e elas devem estar lá. E aí, se alguém coloca uma xicrinha de bom dia, boa tarde, boa noite, pode atropelar a apóstola, pode atropelar um pastor, pode atropelar um culto e desvia a atenção. A gente está falando de um assunto tão focado, e aí entra lá aquela menininha com buquê de flores. Eu estou falando com exceção, obviamente, de aniversário, né? Aniversário a gente pode mesmo. Pode, tem e deve cumprimentar o nosso irmão. Uma celebração nós devemos celebrar. Mas se hoje não é dia de aniversário, então nós não devemos colocar esses banners. Devemos deixar o grupo para assuntos ministeriais, né? Porque quando nós somos ministros, nós subimos um degrau na maturidade, né? E não convém que a gente coloque esse tipo de postagem no grupo, para não distrair, ok? Bom, se vocês ouvirem fogos, eu acho que deve estar acontecendo aí no bairro de vocês também, deve ter acontecido alguma coisa no futebol. Tem gente chorando e tem gente celebrando, né? Então, se vocês ouvirem fogos, está igual aí na casa de vocês. Bom, próximo assunto. Eu quero falar a respeito do mês de dezembro, a agenda do mês de dezembro, né? Então, a agenda do mês de dezembro, ela começa com o bazar, no dia 4/12, e nós não somente somos obreiros, como também fazemos parte de célula. Então, nós devemos nos organizar para estar presentes. A gente sabe que depois do bazar, a gente tem que organizar a igreja para o culto no dia seguinte. E é um quiprocó, né? Então, a gente tem que ter um grupo que vai fazer isso. E não dá para ser aquela mesma pessoa que chegou às 10 da manhã na igreja. Porque lá pelas 8 da noite, quando finalmente a gente vai arrumar a igreja para o dia seguinte, quem chegou às 10 tá só o pó da rabiola, né? Tá tremendamente esgotado, tá super cansado. E é injusto que aquela pessoa que abriu o bazar vai arrumar a igreja. Então, eu gostaria muito que os líderes de turno que estão aqui presentes fizessem uma organização de modo que algumas pessoas cheguem especificamente, acho que umas 4, 5 pessoas é o suficiente para fazer esse trabalho. Cheguem especificamente para organizar. Não precisa chegar às 8, né? Mas suponhamos que você vá trabalhar no teu ramo, numa barraca, e na tua organização da barraca está para você chegar às 4 da tarde no bazar.
já aproveita e fica para organizar a igreja. Aquela turma que chegou super cedo, vai embora, né? E a turma que chegou um pouquinho mais tarde vai participar do bazar e vai organizar a igreja. Combinado, pessoal? Dia 4 de dezembro, a gente precisa pensar nisso. Eu lembro no ano passado, eu lembro muito da pastora Valdete, das meninas, né? Da família da pastora Valdete, a gente estava só o pó da rabiola sentado assim, sabe? Com uma cara de desânimo, era a cara da derrota. E aí uma olhou para a cara da outra e falou assim, ai, a gente tem que arrumar agora a igreja para o culto. E aí a gente tira a força, sabe lá Deus de onde, levanta e começa, varre, começa a pôr cadeira no lugar, levar aquele mundão de roupa lá para o anfiteatro. Precisa de gente, porque senão fica muito pesado, tá bom, queridos? Hoje, dessa vez, a gente vai se organizar antes, ok? O próximo evento que nós temos em dezembro é a última ceia do ano, no dia 5 de dezembro. Então, é muito importante nós avisarmos nas nossas células a importância dos nossos discípulos e a importância de nós mesmos e da nossa família de estar presente na última ceia do ano de 2021, ok? Dia 5 de dezembro. O próximo evento importante é o dia 12/12, a palavra profética do ano de 2022. Para nós, na Igreja Eterna Aliança, é como se fosse o Réveillon antecipado. Então, também é muito importante nós estarmos presentes, ok? Cada um segundo a sua escala, mas é muito importante como membros nós estarmos presentes. Pode até não ser sua escala, mas é importante você estar presente como crente, como ovelha, como discípulo do seu líder, ok? No dia 17/12, nós teremos a rede de líderes, ok? Então, a rede de líderes, no dia 17/12, vai ser antecipado, porque a outra sexta-feira, se eu não me engano, já é Natal, né? Então, dia 17/12, rede de líderes. E o que é que nós vamos fazer nesse dia 17/12? Eu preciso muito que os obreiros se organizem com questão de carona. Quem tem carro, disponibilizar vaga no seu carro para levar a gente de carona para casa. Por quê? Porque nós também, juntamente com os pastores, juntamente com um monte de gente na igreja, nós vamos embalar os brinquedos que serão distribuídos no dia seguinte. E vocês sabem que é muito brinquedo. E para muita coisa, gente, a gente precisa usar o princípio de proporcionalidade que o nosso Deus já nos ensinou na Bíblia. Lá em Josué, quando Deus pediu para carregar 12 pedras, ele chamou 12 homens. Cada homem carregava uma pedra. É muito pesado um homem carregar as 12 pedras. Assim como é muito pesado um homem pagar o aluguel da igreja. É por isso que existe o princípio de proporcionalidade dentro do reino. Se cada um contribui com um pouquinho, a gente paga o aluguel da igreja com muita facilidade. Agora, quando fica tudo nas costas de uma pessoa só, quando fica tudo nas costas do apóstolo William Andrade, aí dá dor nas costas, né? Então, a gente deve, né, fazer uma autoanálise e também ensinar os nossos discípulos a respeito do princípio da proporcionalidade, né? O princípio da proporção. Tudo que se vai fazer dentro da igreja é proporcional. Não é uma pessoa só que limpa a igreja. Não é uma pessoa só que oferta para o aluguel da igreja ser pago. Não é uma pessoa só que vai embalar os brinquedos no dia 17 de dezembro. Então, se cada um de nós puder ofertar 1 hora depois do culto, a gente vai embalar muito rápido. Você concorda? Se a gente tiver muito brinquedo, mas também tiver muita gente, vai ser muito rápido. E aí todo mundo vai embora, todo mundo descansa, porque no dia seguinte, no dia 18/12, logo cedo, a gente vai começar a fazer o almoço é um almoço de Natal para as pessoas em condição de rua. Aquele tradicional almoço que se faz todo ano, né? A Adriana Vicente sempre coopera, a Fatinha, a pastora Marli, né? A Marta, muita gente está lá
vai, e muitos discípulos das nossas células vão, fica 1 hora e meia, descasca todas as batatas e vai embora. Aí vem o outro, descasca todas as cenouras, pica a cebola. Também a questão da proporcionalidade, né? Um pouquinho que a pessoa vai e coopera, já é uma mão na roda impressionante. E nós, né, eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu acho que é porque eu já estou com quase 50 anos, né? Quando a gente tem 18, a gente não pensa no tempo. Mas depois que a gente cruza uma certa linha, né, a gente começa a olhar assim, puxa vida, quantos anos será que eu vou viver? Né? E o nosso Deus é o Deus do tempo. Então, para a gente colher tempo, gente, a gente precisa plantar tempo. Tempo também é uma semente. Então, quando a gente planta tempo na casa do Senhor, eu tenho certeza que se estava lá no caderninho de Deus um tempo, né? Ou se a gente não administrou bem a nossa vida, a nossa saúde, a gente perdeu lá do finzinho. Acho que eu ministrei sobre isso numa terça-feira que passou agora, que Deus dá 120 anos, mas a gente vai queimando lá no fundo, né? Quando vê, acabou, né? A pessoa tem 120 anos, mas às vezes vive 60, vive 70, tem gente que morre com 35, né? Por quê? Porque não soube usar bem, né? Fez más escolhas e infelizmente a vida se encerrou. A gente que oferta tempo vai colher o quê? Né? Eu creio que vai colher vida, gente. Eu creio que vai colher tempo. Amém? Então, oferte seu tempo dentro da casa do Senhor, que você não vai se arrepender. Amém? Ensina isso para os seus discípulos também. No dia 18 de dezembro, então, logo cedo vai ter a turma que faz o almoço, né? E depois a gente vai ter a turma que distribui o almoço e distribui aqueles brinquedos que foram embalados ontem. E aí a distribuição é por célula, é por ramo. Os bairros são os bairros das imediações da célula, ok? Porque é evangelístico, mas também é uma propaganda que a gente faz. Ó, a célula aqui deste bairro é que está entregando este brinquedo aí para você, na comunidade, numa região carente, né? Então, você aproveita e já falou, olha, tem uma célula na rua tal, aqui no nosso bairro, vai lá, Deus vai te abençoar. Então, também tem que ser usado como evangelismo. E isso vai acontecer no dia 18, ok? De nossa agenda, a última data é o Ano Novo, é o Natal e o Ano Novo, ok? Então, você certamente terá os seus compromissos particulares, seus compromissos familiares, né? Vai ter aquele dia que você vai separar para ir comprar presente, em nome de Jesus. Hoje em dia isso é profético, né? Você vai comprar presente em nome de Jesus, né? E vai ter carne, né? Na sua ceia, em nome de Jesus. E vai ter combustível no tanque, em nome de Jesus. Hoje em dia virou profecia, né? Palavra profética, bênção de Deus para a nossa vida, né? Porque a situação é uma situação bem diferente. Eu nunca tinha visto isso que a gente tem visto, né? Mas nós vamos celebrar, amém? Nós vamos celebrar com abundância, mas a gente não pode esquecer do nosso compromisso ministerial. Ok? Então, no dia 28 de dezembro, tem o culto que acontece depois do Natal. No dia 25 de dezembro, tem o culto da ceia do Cordeiro. Todo ano tem, amém? Então, a gente precisa ter obreiro lá, não precisa ser muito, mas a gente precisa de pelo menos uns 5, ok? Na ceia do Cordeiro, no dia 25/12, nós precisamos de obreiros. E aí, qual que é a minha sugestão? É que venham aqueles que moram mais perto, ok? Aqueles que querem, né? Porque se você quer, eu não vou te impedir, né? E eu espero que você queira. E também aqueles que moram nos bairros mais próximos, né? Porque a gente sabe que não é tão fácil se locomover no dia 25 de dezembro. Também é bom aqueles que têm carro, porque vai ter a condição de se deslocar com mais tranquilidade, ok? Então, eu gostaria que vocês se organizassem nesse quesito, que a gente tivesse pelo menos uns 5 obreiros,
na ceia do Cordeiro, para dar apoio ao culto, inclusive porque tem ceia, no dia 25/12, todo ano. Não é uma novidade, né? E aí parece que todo ano a gente já pega de surpresa. Então, dessa vez, não vai acontecer assim. A gente está se organizando antes, ok? 25/12, 28/12. Aí tem no dia 1º de janeiro, né? Eu vou deixar a data do 1º de janeiro em stand-by, porque a apóstola ainda não falou nada, os apóstolos ainda não falaram nada, porque tem a do dia 31 para o dia 1º. E eu, de verdade, eu nem sei que dia que é dia 1º. Se for dia de culto, tem culto. Ok? Deixa eu abrir aqui a minha agenda para olhar. É sábado. Eu acho que não terá, então. Amém? Então, deixa essa questão em suspenso. Eu acho que não terá. Mas no dia 25 tem. Amém? E no dia 5 de janeiro é a primeira ceia do ano de 2022. Primeira ceia congregacional, primeiro domingo de ceia. A gente tem aquela ceia da virada, mas a primeira ceia do 2022 é no dia 5 de janeiro, se eu não anotei errado. Ok? Me dê um minutinho que eu vou colocar Eu vou colocar o meu computador para carregar, que está acabando a bateria. Só um minutinho. Bom, queridos, esse é o último item da agenda, né? Então, eu quero encerrar aqui a reunião administrativa, vou dar encerramento na reunião administrativa e vou começar a ministração de um estudo bíblico na próxima gravação, ok? Esse estudo bíblico vai falar a respeito da ceia do Senhor.